O Supremo é para julgar casos excepcionais. Garantir o funcionamento da Constituição. O Supremo Tribunal Federal, ele julga as instâncias, fiscaliza as leis para a instância, a última, né? Ele analisa como última instância algum... Afinal, que corte é essa? O presidente Jair Bolsonaro atacou novamente o Supremo Tribunal Federal na terça-feira e ameaçou deixar de cumprir com as decisões da corte. O presidente Jair Bolsonaro acaba de anunciar uma ruptura, dar um ultimato ao Supremo Tribunal Federal. A gente segue atualizando vocês sobre os atos pró-Bolsonaro de hoje, que tiveram algumas manifestações populares com ataque ao Supremo Tribunal Federal. Oi. Que bom que você continua por aqui. É hoje que a gente começa a costurar como os ataques que foram relatados e discutidos nos episódios anteriores levam até o dia 8 de janeiro de 2023, quando a gente tem o que já é quase que inquestionavelmente considerado um dia em que nós corremos o risco de mais um golpe de Estado no Brasil. A pesquisa intitulada O Supremo na Mídia, Independência, Transparência e Accountability captou essa escalada do conflito. Entre 2019 e 2022, que, se você ouviu os episódios anteriores, já sabe que foi o período analisado. Boa parte das vezes em que o jornal Folha de São Paulo ou o portal de notícias G1 abordaram as relações entre o governo Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, foi para tratar da tensão entre o STF e o então presidente da República. Considerando o total de notícias e textos de opinião que foram analisados pela equipe da pesquisa, 27% das vezes em que a Folha falou sobre o STF foi noticiado algum ataque ao tribunal. No G1, a porcentagem é de 11% e, portanto, se nós levarmos em consideração os dois veículos, o número é 17%. Quando a gente olha para o tipo de ataque, ainda considerando os resultados da pesquisa, na Folha são os ataques aos próprios ministros que recebem mais atenção. Enquanto no G1, o principal alvo é a instituição STF. Nos dois veículos, as notícias sobre ataques às decisões são menos frequentes. O bolsonarismo começa com ataques recorrentes ao Supremo Tribunal Federal, ainda em 2018, quando o então candidato Jair Bolsonaro prometia aumentar o número de ministros da corte com nomes fiéis ao seu ideário político. Depois de 2 anos de embates retratados pela imprensa nacional, foi em 2021 que a conflituosa relação entre os poderes chegou ao limite. Você acredita que as críticas de políticos ao STF, como as críticas que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez ao tribunal, podem ter colaborado para os episódios de ataque ao Supremo, como 8 de janeiro, em que um grupo de pessoas invadiu e depredou o tribunal? Sem dúvida, foi muito... Eles foram muito estimulados, por uma figura pública e até então presidente da República, com uma grande representatividade perante o público, que compactua com as ideias e com a ideologia que ele prega, e eu não tenho dúvida nenhuma de que a participação do ex-presidente nos acontecimentos do dia 8 de janeiro de 2023 foram significativas, sim. As críticas dele, eles incitam ódio contra as instituições brasileiras, eles fazem com que os seus seguidores se respeitem e não tenham qualquer não tenham qualquer cuidado com as instituições e com a nossa democracia. Essa rede de desinformação que partiu do gabinete do ódio do Bolsonaro é parte fundamental que resultou em tudo que a gente viu no 8 de janeiro, os ataques ao Supremo, em outras várias situações, de ter alguns malucos perseguindo o ministro,
ofendendo o ministro no exterior, né? Coisas que, assim, a gente nunca tinha pensado que pudesse existir com tão altas autoridades do país, né? Na minha opinião, sabe o que foi que gerou aquela revolta? Não. São as chamadas eleições inauditáveis. Não tem como você saber para onde seu voto vai, assim, por exemplo. Você botou o voto na urna, você não sabe. E isso gera uma insegurança muito grande. Foi a revolta do povo com a falta de transparência nas eleições. Então você acredita que... Essa na minha opinião, foi o estupim, né? Certo. Foi assim, o que gerou a revolta do povo para ir lá praticar aquele quebra-quebra lá, entendeu? E no meio daquele povo lá, assim, para mim não tinha muita gente ligada a Bolsonaro, não. Era um grupo da direita, uma parte da direita que era mais voltada para os generais, sabe? Todo o governo passado, o Supremo foi cotidianamente atacado, ameaçado pelo então Executivo. E isso sem contar todo o sistema paralelo, que depois a gente veio a tomar conhecimento, né? O gabinete do ódio, que ela vinha em paralela, enfim. Eu acho que isso sem contar que o ex-presidente, em qualquer oportunidade, ele incitava ataques ao Supremo, ataque pessoal a ministros, como, por exemplo, o ministro Barroso, quando estava na presidência do TSE, ministro Fachin, na curta presidência também, e principalmente o ministro Alexandre de Moraes, que não apenas estava na presidência do TSE, como também é relator do inquérito das fake news. Concluindo, eu penso que as falas e os posicionamentos do ex-presidente tinham profundo impacto no pensamento dos seus seguidores, o que começou ali com acampamento em frente ao quartel, com isso, com aquilo, com fake news à torta e à direita, culminando no 8 de janeiro, naquele fatídico episódio do ataque à sede dos três poderes. Essa polarização, ela, de fato, quando você tem um líder da extrema-direita falando contra o sistema, falando contra o Estado democrático de direito, isso certamente vai fazer com que haja uma violência em relação às instituições. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, enquanto líder do executivo, ele não poderia ter citado as questões que ele suscitou pelo poder que ele tem de movimentar o público. Ele foi democraticamente eleito, então ele também tem que ter uma responsabilidade perante as falas dele. E eu acredito com certeza que essas críticas de deslegitimação dos ministros do Supremo podem ter incentivado os atos violentos, como a invasão de 8 de janeiro. As falas que nós colhemos na rua evidenciam a controvérsia e, mais que isso, a polarização que marca todo o percurso até 8 de janeiro de 2023. De um lado, o reconhecimento e a crítica ao papel de Jair Bolsonaro nos ataques feitos ao Supremo e, em última instância, à democracia brasileira. De outro, a ideia de que essa revolta é justificável. O governo Bolsonaro representou, sim, um marco de intensificação dos conflitos entre executivo e judiciário. O STF acabou assumindo um papel central na defesa da democracia brasileira nesse contexto, e embora as reações do STF sejam consideradas majoritariamente legítimas, elas também vão evidenciar alguns desafios aí de equilibrar a proteção institucional e respeito aos limites constitucionais. Marjorie Marona, da Unirio, nos ajuda a começar uma reflexão sobre as tênues linhas que separam a legitimidade das ações do STF de possíveis avanços sobre os limites constitucionais e os grandes desafios envolvidos na manutenção de um equilíbrio. A pesquisadora também destaca justamente a polarização. A relação do STF com a opinião pública, eu acho que ela vai se alterar fundamentalmente num contexto de polarização. E aí, assim, a literatura tem destacado isso, que em sociedades polarizadas, as cortes constitucionais, elas desempenham um papel muito mais delicado, ao mesmo tempo que é um papel crucial, porque elas têm que equilibrar a proteção
dos direitos fundamentais, com a necessidade de manter a confiança pública, né, navegando muito cuidadosamente aí entre as pressões políticas e as expectativas sociais, para que elas possam, de fato, preservar a ordem democrática e a justiça. Então, isso coloca as cortes constitucionais, de um modo geral, e particularmente o STF, numa situação em que as cortes influenciam, mas também são influenciadas pelo contexto político-social de um modo muito particular. Tá? Então, em contextos de polarização, eu acho que, de um modo geral, as cortes vão enfrentar desafios adicionais. Tá? E eles estão relacionados aí aos ímpetos desses líderes, de alguns líderes populistas, né, de atacar as cortes, de utilizar retóricas, né, que opõem a ideia de um povo a uma ideia de uma elite corrupta, né, e que eles buscam com isso deslegitimar o judiciário, minar a independência do judiciário, né? Mas também as cortes enfrentam, e é isso que eu queria sublinhar aqui, desafios relacionados ao fato de que as decisões judiciais elas podem ser interpretadas como alinhadas a determinados grupos políticos, né, exacerbando aí divisões e comprometendo a confiança na imparcialidade das cortes. A Lava Jato, e mais especificamente a mudança radical de postura do STF em relação à Lava Jato, é um aspecto central na compreensão da trajetória que nos leva até 8 de janeiro de 2023. Major Rimarona também faz uma leitura do que aconteceu entre a Lava Jato e os ataques de Bolsonaro e do bolsonarismo ao STF. Durante a Lava Jato, né, o STF foi amplamente visto como esse defensor do combate à corrupção. Né? Ele respaldou a prisão de políticos importantes, inclusive do Luiz Inácio Lula da Silva, né, do presidente Lula. Né? E essa postura ela acabou, naquele momento, alinhando a corte com anseios mais difusamente e genericamente colocados, né, por transparência, por combate à corrupção, né? Então acabou mesmo, de um modo mais geral, mas principalmente entre os apoiadores do Jair Bolsonaro, né, que surfou, digamos assim, nessa onda de antipetismo e principalmente nessa onda de antipolítica que a postura da corte acabou gerando, né? Entre os bolsonaristas, principalmente, a gente acabou observando um apoio muito grande ao Supremo Tribunal Federal. Agora, ao longo do governo Bolsonaro, isso vai mudar completamente, porque a dinâmica entre o Executivo e o Judiciário mudou drasticamente. Né? O STF passou a ser percebido por esse Executivo como um obstáculo para as agendas populistas, né, e de extrema-direita do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o STF passou a tomar uma série de decisões, né, que barraram ações do governo. Então, essa postura do STF é que vai aí gerar descontentamento entre os apoiadores do Bolsonaro. Eles vão passar a ver a corte aí como uma adversária. Então, essa situação se agrava, claro, com as investigações que vão ser conduzidas pelo STF, em princípio, aí, envolvendo figuras próximas ao presidente, agora mais recentemente chegando, né, ao próprio ex-presidente, né, o inquérito das fake news, atos antidemocráticos e etc. Tudo isso passa a ser interpretado pelos bolsonaristas como uma perseguição política. Major Rimarona também destaca como um grupo que inicialmente esteve junto com o bolsonarismo no apoio a um STF que oferecia narrativas alternativas ao Partido dos Trabalhadores, como esse grupo se retira ao perceber, nas palavras da pesquisadora, o caráter nada democrático da agenda de Bolsonaro. A imagem pública da corte, num primeiro momento, ela acaba, na verdade, dando apoio a determinadas narrativas que se apresentam como narrativas alternativas a um determinado partido, né, que no caso ali é o Partido dos Trabalhadores, mas que no fundo acabaram engendrando iniciativas anti-institucionais e antidemocráticas. E aí, quando essa agenda anti-institucional e antidemocrática chega ao poder, a corte se vê obrigada a se reposicionar. E esse reposicionamento da corte vai gerar uma insatisfação enorme daqueles que apoiaram essas agendas anti-institucionais e antidemocráticas. Né? Então, parte daqueles que no primeiro momento apoiavam a corte, formando daí então, junto com esses bolsonaristas mais radicais, antissistema, né, de extrema direita, parte daqueles que junto com esses bolsonaristas apoiavam uma atuação da corte que eles
entendiam e caracterizavam, né, como benéfica à democracia, porque avançava contra a corrupção, essa parte vai entender, na verdade, né, que não há nada de democrático naquela agenda de Bolsonaro, né, e vai se retirar. Né? Isso vai radicalizar a posição dos bolsonaristas contra o Supremo Tribunal Federal, sem dúvida nenhuma. Fernando Fontainha, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, corrobora essa associação entre Lava Jato, polarização e os ataques ao Supremo. Sua análise parte da ideia de vinculação entre o ministro Alexandre de Moraes e sua imagem de protetor do STF por tabela da democracia e todo o movimento de crítica ao governo de Jair Bolsonaro. E aí, nomeado pelo Temer, que é um dos seus principais, como é que eu posso dizer, apoiadores do ponto de vista da política partidária, é nessa condição que ele vai. Então a gente pode imaginar, né? A gente pode imaginar qual coalizão se colocou em marcha para elegê-lo, tá? Para elegê-lo. Outra coisa é o ímpeto, certo? E o quão aguerrido ele se coloca publicamente, né? Então alguém amplamente confiante na ideia de que quanto mais mídia ele mobilizar para si, mais ele terá condições de empreender uma agenda, tá? E essa agenda é muito clara, uma agenda de proteção do Supremo no contexto em que uma das principais bandeiras da extrema-direita brasileira é o descredenciamento, a desqualificação da Corte. Tá? Isso não tem a menor dúvida. Isso explica, inclusive, porque ele é objeto de ameaças assim, impronunciáveis. O Alexandre teve algum protagonismo, tá certo? Mas desde a pandemia você tem uma concertação, notadamente com a grande mídia. Tá? E uma concertação muito crítica ao governo Bolsonaro. Tá? Ele se acopla de uma maneira muito orgânica a essa ampla coalizão anti-extrema-direita no Brasil, que inclui Rede Globo, que inclui vários setores. Né? Essa coalizão, por exemplo, rapidamente caiu na real, né? Caiu a ficha deles, de que eles tiveram contribuição efetiva para a desorganização do sistema político, com participação ampla do judiciário, deixaram a Lava Jato correr de uma maneira descontrolada, e isso produziu o Bolsonaro e o fenômeno Bolsonaro. Não é só a presidência da República, né? Entende? Essa comoção foi criada, então você tem rapidamente um alinhamento, né, entre o governo federal, o 8 de janeiro pela democracia, e o Supremo, que é uma coisa... Né, então, sim, em tempos de polarização, você politiza a Corte. Tá? E é claro, o que acontece é que você pode ampliar as margens de crítica ao Supremo. Uma maior parcela da população pode se desacreditar do Supremo, não por ser bolsonarista ou por ser de extrema-direita, mas por acreditar que o Supremo está tomando partido. Certo? E essas coisas podem se combinar, e uma coisa pode levar a outra, e esse fato pode contribuir para ampliar a base social da extrema-direita no Brasil, inclusive para setores externos ao bolsonarismo, entende? Então, assim, o altíssimo protagonismo político dos tribunais no Brasil, eu não sei se ele está produzindo coisas positivas, de verdade, entende? Se a legitimidade está sendo construída com base em pautas políticas incapazes nesse momento de serem tocadas pelo sistema político tradicional, isso é muito ruim. Patamar inédito de agressões ao judiciário foi alcançado em julho de 2021, quando Bolsonaro distorceu informações de um julgamento e associou o ministro Luiz Roberto Barroso à pedofilia, o que revoltou os magistrados. Barroso, além de integrante do STF, presidia à época o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O pano de fundo das ofensas dirigidas a ele era justamente a estratégia de Bolsonaro de lançar suspeitas, sem provas, contra as urnas eletrônicas que eram defendidas pelo ministro Barroso. O movimento ofensivo ficou mais evidente depois que o STF livrou Lula das condenações da Lava Jato, recolocando assim o ex-presidente no jogo eleitoral. Ou fazemos eleições limpas no Brasil, ou não temos eleições, ameaçou Bolsonaro. Se esses movimentos do Poder Executivo e de seus apoiadores de agressão às instituições democráticas foram inéditos no Brasil, as autoridades da Justiça também reagiram à altura
esticando a corda de tensão a um grau atípico. No caso das mentiras sobre as urnas eletrônicas, por exemplo, o TSE rebateu duramente as notícias falsas em nota, dizendo que ameaçar a realização do pleito podia configurar crime de responsabilidade, o que levaria ao impeachment do presidente. O ministro Alexandre de Moraes tomou a dianteira da batalha e, por isso, virou também o inimigo número 1 do Palácio do Planalto. Entre outras ações, Moraes abriu uma nova investigação sobre os atos antidemocráticos, a revelia da Procuradoria-Geral da República, que tinha pedido o arquivamento do caso no Supremo e seguiu no comando do inquérito das fake news, mantendo na mira os bolsonaristas mais radicais. Se não bastasse, o STF impôs uma sequência de derrotas ao governo no contexto ainda da Covid-19. Exemplo disso foi a abertura de uma investigação sobre o general Eduardo Pazuello por suposta omissão do Ministério da Saúde na crise gerada por falta de oxigênio em Manaus. Entre julho e agosto de 2021, o próprio Bolsonaro acabou virando alvo de apurações no Supremo. Passou a ser investigado por prevaricação, que é quando o funcionário público retarda ou deixa de praticar determinado ato. Nesse caso, Bolsonaro era acusado de ter se omitido diante de um alerta de irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde. Em seguida, depois de fazer uma live em que atacou duramente o sistema eleitoral, lançando mão de informações falsas e já desmentidas, Bolsonaro foi formalmente incluído no rol de investigados no inquérito das fake news. Inconformado com as amarras impostas pela Justiça, o presidente testou ao limite as instituições no início do segundo semestre de 2021. Em agosto, em uma tentativa de demonstração de força, bancou um desfile de tanques da Marinha na Praça dos Três Poderes, no mesmo dia em que o Congresso derrubou a volta do voto impresso. A última carta do governo na política de ameaças veio no dia 7 de setembro de 2021. Em um comício em São Paulo, Bolsonaro acabou indo ainda mais longe. Na ocasião, ameaçou publicamente descumprir decisões judiciais, notadamente as decisões de Alexandre de Moraes. Naquela noite, o país foi dormir em suspense, diante das possíveis consequências dessas palavras. Um dia depois, no entanto, com intermediação do ex-presidente Michel Temer, Bolsonaro e Alexandre de Moraes conversaram por telefone. O presidente divulgou em seguida uma declaração à nação, em que dizia que nunca teve nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes e culpava o calor do momento. Ao mesmo tempo, o ministro Barroso instituiu no TSE uma comissão de transparência para acompanhar todos os passos da organização das eleições de 2022 e incluiu no grupo as Forças Armadas. Em entrevistas, Bolsonaro elogiou a iniciativa e, então, as críticas às urnas eletrônicas diminuíram. Nos últimos dias do ano, no entanto, a adoção do passaporte da vacinação, que foi tornada obrigatória pelo STF no país, contra a vontade do presidente, deu novo gás à tensão entre os poderes. Em 2022, o STF e o TSE tiveram trabalho para garantir a lisura da corrida eleitoral à presidência, da qual Lula saiu como vitorioso. A derrota de Bolsonaro não foi aceita pelos seus eleitores, que recomeçaram movimentos antidemocráticos nos quais questionavam os resultados das urnas. Toda a tensão acumulada entre o STF e a direita brasileira chegou ao extremo quando aliada ao inconformismo diante da derrota eleitoral. O resultado foi o ataque ao Estado Democrático de Direito no dia 8 de janeiro de 2023.
Um dos pontos mais marcantes da nossa pesquisa foi a frequência com que apareceram menções a ataques ao Supremo Tribunal Federal ou a seus ministros na cobertura jornalística. E quando a gente fala em ataque, a gente está se referindo a qualquer ação ou discurso que tenha como objetivo enfraquecer, direta ou indiretamente, a autoridade, a legitimidade ou a autonomia do STF. Esses ataques, eles podem vir de diferentes formas, desde declarações públicas que incitam o desrespeito à corte, até campanhas de desinformação que tentam desacreditar as decisões e a própria instituição. Em alguns casos, os ataques, eles podem se valer do uso de vias formais, como são propostas legislativas que buscam reduzir os poderes constitucionais do STF, ou até pedidos de impeachment de ministros, motivados muitas vezes não por questões técnicas ou jurídicas, porque aí não seria um ataque, mas sim pela simples discordância com decisões tomadas pelo tribunal. Então, a nossa análise na pesquisa mostrou que quase 20% das notícias sobre o STF entre 2019 e 2022 mencionaram esse tipo de ataque, muitas vezes em forma de ameaças diretas ou veladas à instituição ou aos ministros. E esse padrão, ele não é exclusivo do Brasil. Pesquisas internacionais apontam que líderes autoritários ao redor do mundo têm adotado estratégias semelhantes. Eles usam ataques verbais, ameaças e tentativas ou mesmo concretização de reformas para limitar o poder e a independência do judiciário. E isso é preocupante porque, com o tempo, esse tipo de retórica pode minar a legitimidade das cortes e corroer o apoio popular a essas instituições. O que é ainda mais grave em contextos marcados pelo populismo e pelo discurso antissistema. Um exemplo recente vem dos Estados Unidos. No início do governo Trump, em 2025, houve uma série de episódios em que o presidente Trump e os seus aliados deslegitimaram decisões judiciais que eram contrárias às ações do governo, sempre classificando essas decisões como ativismo ou politização. E essa postura foi acompanhada de tentativas de enfraquecer o judiciário, inclusive com ataques a juízes específicos e pedidos de impeachment contra esses ministros. Agora, voltando ao STF, é importante fazer uma distinção crucial. Criticar decisões do Supremo ou o comportamento dos seus ministros não é necessariamente um ataque. A crítica fundamentada, ela faz parte do jogo democrático. Ela é saudável, ela é até desejável. Afinal, isso ajuda na responsabilização pública e fortalece o debate sobre a atuação das instituições democráticas. O problema começa quando essas críticas ultrapassam o limite e passam a ter como alvo o enfraquecimento da própria instituição. Por isso, é fundamental saber diferenciar uma crítica legítima, que promove o escrutínio público, de uma ofensiva deliberada para minar a corte e o seu papel constitucional como guardiã da Constituição e protetora dos direitos fundamentais. Identificar e nomear esses ataques é um passo importante para proteger a integridade do Supremo e, por extensão, da própria democracia. E eu queria aqui destacar uma iniciativa importante da mídia nesse período, que ocorreu no portal G1, que era uma sessão fake, que desmentia fake news que circularam naquele momento contra ministros do Supremo e contra o próprio tribunal. No próximo e último episódio do podcast Que Corte é Essa?, nós vamos justamente refletir sobre essa diferenciação que a professora Fabiana Lucide Oliveira, do Departamento de Sociologia da UFSCar, destaca entre críticas que apontam aprimoramentos necessários no funcionamento do STF e retaliações dos demais poderes da República e outras forças políticas à atuação do Supremo. Fabiana Lucide Oliveira coordena o Núcleo de Estudos em Direito, Justiça e Sociedade, NEDJUS, e o projeto de pesquisa O Supremo na Mídia, Independência, Transparência e Accountability, origem desse podcast. Eu sou Mariana Pezzo, diretora do Instituto da Cultura Científica da UFSCar. O Instituto da Cultura Científica da UFSCar é um dos realizadores do podcast Que Corte é Essa?, junto com o NEDJUS. Pesquisa e podcast têm financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq.
O podcast também tem o apoio da Rádio Fiscar e do Laboratório Aberto de Interatividade, o LAB. Eu sou João Juste e encontro com vocês logo mais no nosso último episódio. O podcast Que Corte é Essa integra os resultados do projeto de pesquisa O Supremo na Mídia, Independência, Transparência e Accountability, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, processo número 4084-2022-1. O projeto de pesquisa tem a coordenação de Fabiana Lucide Oliveira, docente no departamento e no programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. Fabiana Lucide Oliveira idealizou o podcast e seu argumento original junto com Mariana Pezzo, diretora do Instituto da Cultura Científica da UFSCar, e Tárcio Minto Fabrício, do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento, o LAB. A direção-geral é de Mariana Pezzo e a coordenação acadêmica de Fabiana Lucide Oliveira. Pesquisa, roteirização e apresentação de Mariana Pezzo e João Juste, que recebeu bolsa de apoio à difusão do conhecimento do CNPq para a realização do projeto. Entrevistas com especialistas foram feitas por João Juste. Demais entrevistas foram realizadas pela equipe do projeto de pesquisa. Com bolsas de iniciação científica da FAPESP, participaram Ana Lívia Ventura Mazinelli e Felipe Silva de Campos. Gabriel Garcia Moreira e Thalita Silva Costa Bueno foram bolsistas de iniciação científica do CNPq. Compuseram a equipe também as doutorandas Desirê Ferreira Marques Ribeiro, Lorena Cristina da Silva Melo e Thalita Passos de Lima Van Hout. A identidade sonora, captação e edição de áudio são de Gustavo Camilo, da Rádio Fiscar. Vozes complementares são de Eduardo Sotomayor e Vanessa Torres. Identidade visual de Henrique Mateus. Edição de entrevistas em vídeo de Maurício Xavier. Site por Mailon Martins de Melo, Mariana Pezzo e Analice Gaspar Garcia.